Olá, bom dia. Terça-feira, 3 de agosto, dia que começa cheio de medalhas para o Brasil nos Jogos de Tóquio. Teve ouro na vela, bronze no atletismo, medalha garantida no futebol e no boxe. A gente também vai falar da variante Delta, que é motivo de preocupação na China. Aqui no Brasil, a média de novos casos de Covid é a menor desde o finzinho do ano passado. O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. Se tem tradição na vela, sempre com medalhas, tinha um jejum muito longo no atletismo, nos esportes individuais do atletismo. Mas o Alisson dos Santos obteve o terceiro lugar do pódio nos 400 metros com barreiras. Foi a primeira medalha do atletismo brasileiro nessa edição das Olimpíadas. Em uma prova em que os 3 primeiros colocados superaram o recorde olímpico de 46 segundos e 78 centésimos estabelecido pelo americano Kevin Young em Barcelona 1992, Alisson dos Santos chegou em terceiro com 46 segundos e 72 centésimos a apenas 2 centésimos do recorde mundial que estava vigente até então. E coube ao vencedor da medalha de ouro, o norueguês Karsten Warholm, a façanha de estabelecer a nova melhor marca do mundo, 45 segundos e 94 centésimos, superando o tempo anterior de 46 segundos e 70 centésimos que ele registrou em julho passado. Já a prata foi para o americano Ray Benjamin. O Alisson, conhecido como Pio, encerrou, portanto, um jejum que vinha desde 1988 nos Jogos de Seul. O Brasil não ganhava medalhas no atletismo, nas corridas individuais, na época com o Joaquim Cruz e com o Robson Caetano. Agora, portanto, acabou esse jejum. Pela 5ª vez seguida, a seleção brasileira masculina de vôlei chegou a uma semifinal olímpica. Desta vez, nos Jogos de Tóquio, a classificação do Brasil veio com uma vitória sobre os donos da casa, os japoneses, por 3-0, com parciais de 25-20, 25-22 e 25-20. Na briga por uma vaga na decisão, os brasileiros terão um novo encontro com a Rússia, que venceu o Canadá mais cedo. A equipe russa, que é chamada pela sigla do Comitê Olímpico Local por causa do escândalo de doping, ganhou do Brasil no primeiro confronto por 3-0 na fase de grupos. A partida, que vale uma vaga na final, ocorre na quinta-feira na Ariake Arena. A seleção verde-amarela é a atual campeã olímpica. Daqui a pouco a gente volta a falar dos jogos, mas eu já adianto que o Brasil está na final do futebol masculino, ganhou do México nos pênaltis. Depois do recesso parlamentar, a CPI da pandemia volta hoje com o depoimento de Hamilton Gomes de Paula, que é apontado por representantes da Davat Medical Supply como intermediador entre o governo e empresas que ofertavam vacinas. Ele vai ser o primeiro depoente a comparecer à CPI. E quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Camila Xavier. A convocação de Gomes de Paula atende a um pedido do vice-presidente do colegiado, senador Randolfo Rodrigues. O caso veio à tona no início de julho, quando a Rede Globo mostrou no Jornal Nacional e-mails em que o diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava Gomes de Paula a comprar 400 milhões de doses de vacinas por meio da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Por questões de saúde, o depoimento de Gomes de Paula, que estava marcado para o dia 14 de julho, teve que ser adiado. Mas desta vez, ele comparecerá ao Senado às 9 horas da manhã, munido de um habeas corpus, concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que autorizou o silêncio parcial dele. Gomes de Paula não precisará responder questionamentos que possam incriminá-lo. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia também vai analisar uma série de requerimentos. De Brasília, Camila Xavier. O preço das vacinas da Pfizer e da Moderna, vacinas contra a Covid, subiu por causa das mudanças para adaptar os imunizantes às novas variantes. Mas estudos preliminares já mostraram a eficácia contra a variante Delta. A informação é do secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clément Beaune, confirmando uma notícia publicada pelo jornal Financial Times. Segundo a publicação, que teve acesso ao contrato concluído com a União Europeia, o preço da vacina da Pfizer aumentou de € 15,50 para € 19,50 a unidade. E a da Moderna de € 19 para € 21,50. O reajuste ocorreu em pleno aumento de casos no velho continente por causa da variante Delta, contra a qual as vacinas das americanas Pfizer e Moderna devem ser eficazes para evitar formas graves da doença, conforme os primeiros estudos.
Bruxelas sempre se opôs a revelar o preço de seus pedidos do imunizante. Em maio, a União Europeia fechou um novo contrato com a Pfizer-BioNTech para comprar 1 bilhão e 800 milhões de doses de sua vacina até 2023, mas não informou o preço. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em julho que alcançou seu objetivo de contar com o número de doses suficientes para vacinar 70% dos europeus adultos, cerca de 336 milhões de pessoas. Hoje o dia vai ser um pouco mais quente em Foz do Iguaçu, no Paraná, ali na fronteira com a Argentina e Paraguai. A temperatura mínima prevista é de 6 graus e a máxima pode chegar a 24 graus. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. A semana começa com a formação de uma área de baixa pressão na altura da costa do Rio Grande do Sul. E este sistema, ao longo desses próximos dias, deve deixar o tempo mais nublado e com possibilidade de chuva, não só no Rio Grande do Sul, mas também ao longo da faixa leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e zona da Mata Mineira. A terça-feira também vai ser um dia com chuva no extremo norte do país, ao longo da costa do Nordeste e, sobretudo, a faixa leste da região. Agora, o interior do Brasil e das demais áreas do país, o tempo segue seco. Quanto à temperatura, a terça começa com 8 graus em Porto Alegre e a máxima ainda não passa dos 19 graus. O Rio de Janeiro terá chuva e máxima de apenas 24 graus. Enquanto isso, em Manaus também vai chover, mas a temperatura consegue alcançar os 32 graus. Você vê ali na previsão 36 de máxima em Cuiabá, agora, agosto, setembro, é o período do ano mais quente na região de Cuiabá. Depois do intervalo, tem o quadro de medalhas e você vai ver ainda que com a chegada da variante Delta, a China está enfrentando o pior surto de Covid desde o início da pandemia em Wuhan. A gente volta já. O governo federal, o BNDES e a Fundação Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação para promover o acesso à água nas escolas. O Acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas tem o objetivo de implantar sistemas de abastecimento para promover o acesso à água potável em escolas públicas rurais e de periferia localizadas na região do Nordeste brasileiro. O acordo faz parte do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva. A cerimônia de assinatura do projeto aconteceu na tarde desta segunda-feira, na esplanada dos ministérios. Além do presidente Jair Bolsonaro, participaram do evento Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, o ministro da Cidadania, João Roma, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Veloso Suzin. Nesta primeira etapa, está prevista a implantação de 2.000 cisternas em escolas da região Nordeste. Serão disponibilizados 60 milhões de reais pelo Ministério da Cidadania, pelo BNDES e pela Fundação Banco do Brasil. O presidente do BNDES disse que o governo deu mais um passo na jornada rumo ao saneamento básico. Uma jornada que veio para reduzir de forma substancial a desigualdade social do nosso Brasil. Eveline Veloso Suzin destacou que o Banco do Brasil é a instituição bancária mais sustentável do mundo e que esse é o propósito do banco, apoiar projetos para o desenvolvimento do país. O Banco do Brasil trabalha para que esse propósito se torne realidade, com iniciativas como o financiamento da agricultura sustentável, fomento à energia renovável e o investimento em negócios sociais. Atualmente, 11.000 escolas no Brasil não têm acesso à água potável. Dessas, 3.000 estão localizadas na região Nordeste. Pernambucano de nascença e baiano por adoção, o ministro da Cidadania, João Roma, declarou que conhece bem a desigualdade que afeta o povo nordestino e que tem orgulho de pertencer a um governo que enfrenta essa desigualdade com ações objetivas. O cenário exige um trabalho urgente e transformador. O último censo escolar apontou, na região Nordeste, a existência de 3.000 escolas onde falta água. São alunos, professores e funcionários sem acesso à rede pública de abastecimento, a poço artesiano ou a cisterna.
Por meio de tecnologia e sistema de abastecimento, o programa Água nas Escolas vai mudar essa situação e garantir a oferta de água potável. Segundo o ministro da Cidadania, cerca de 100 mil estudantes do Nordeste serão beneficiados com a medida, em mais de 350 cidades com cerca de 170 mil habitantes. O programa Cisternas, conduzido pelo Ministério da Cidadania, já entregou mais de 1.100.000 obras em todo o país. É água para consumo, para a produção agrícola, ministra Tereza, para as escolas e unidades do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Para o presidente Jair Bolsonaro, é vergonhoso saber que 100 mil alunos não têm água potável nas escolas. Eu estou disposto, irei, enquanto Deus me der força, até o final da linha. É vergonhoso saber que 100 mil crianças não têm água potável por causa de 40 milhões de reais. Isso é 10% daqueles 5% que a JBS pegou emprestado no BNDES. E olha, quem pega algo emprestado, acho que muitos aqui já pegaram, é porque está no sufoco. Como é que você pega um empréstimo de 9 bi e 450 milhões você dá para partido político? O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, destacou que o acordo técnico assinado nesta segunda-feira representa modernidade e eficácia em gestão pública. Um projeto com segurança jurídica, bem estruturado e bem modelado, com o qual esperamos que ao longo de 2022 essas 3 mil escolas de todo o Nordeste sejam beneficiadas e de uma vez por todas a gente encerre essa situação do século XIX na nossa educação naquela região. Montesano aproveitou a cerimônia para convidar parceiros públicos ou privados a se juntarem ao projeto. O BNDES aportará 20 milhões, Fundação Banco do Brasil, através do banco, mais 20 milhões. E convido aqui demais parceiros, públicos ou privados, que queiram fazer parte dessa agenda a se juntar. Bolsonaro agradeceu os envolvidos no projeto e lembrou das ações que paralisaram o Brasil no quesito saneamento básico no governo passado. Momento aqui de reflexão, de agradecer ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, a sua visão social, cumprimentar o João Roma por essa sua iniciativa, mas também de não esquecermos um passado não tão remoto assim. O presidente também falou sobre as eleições de 2022 e disse que tem obrigação de garantir a democracia e lutar pela liberdade. Eu estou querendo eleições que é a alma da democracia, para que nós possamos pegar nossos ministérios, nossos bancos oficiais, nossos estatais e usar para o bem. E não para um projeto de poder, como foi feito há pouco tempo no Brasil. Os nascidos em fevereiro que receberam a 4ª parcela do auxílio emergencial e que não fazem parte do Bolsa Família já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. O governo federal prorrogou o auxílio até outubro, mas as novas datas de pagamento das próximas parcelas ainda não foram definidas. O Brasil segue com média móvel abaixo de 1.000 mortes diárias pela Covid-19 e se aproxima de 20 milhões de diagnósticos do coronavírus. Mais 389 mortes por Covid-19 foram registradas em 24 horas no Brasil. Com isso, o país chegou a 557.223 vítimas desde o início da pandemia. Também foram mais 15.143 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, são quase 20 milhões de diagnósticos confirmados até agora. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 960 vítimas diárias. É o mesmo patamar do dia 18 de janeiro. Esse é o terceiro dia seguido com a média abaixo de 1.000. Em comparação com o registro de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. A média de novos casos está em 35.120. É a menor desde 29 de dezembro de 2020, quando foi a 34.726 diagnósticos. No mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, podemos verificar que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Amapá, Rio de Janeiro e Rondônia. Em estabilidade estão 9 estados. Em queda estão 15 unidades da federação: Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
O Brasil já aplicou mais de 143 milhões e 762 mil doses de vacinas contra a Covid até agora. Mais de 1 milhão e 164 mil de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 101 milhões e 615 mil. Isso equivale a 47,9% da população. Mais de 42 milhões e 147 mil pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 19,9% da população brasileira. Até agora, os estados que mais aplicaram a primeira dose e que estão acima de 50% da população imunizada são São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul continua líder da imunização completa, com mais de 33% da população. Em um pronunciamento, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou ontem a recuperação dos Correios, que hoje lucra mais de R$1 bilhão por ano. Com a volta das atividades do Congresso Nacional, vai entrar na pauta do Congresso a privatização da empresa. E no discurso, Faria pediu o apoio dos parlamentares para a aprovação do projeto. De acordo com o ministro, a privatização pretende garantir estabilidade para os profissionais. Por causa da variante Delta, a China enfrenta o pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia em Wuhan. Quase metade das 32 províncias do país registraram alta nos casos nas 2 últimas semanas. Milhões de pessoas se mantiveram confinadas em casa no momento em que o país tenta conter o maior foco de contaminações pelo novo coronavírus em meses. Enquanto isso, autoridades realizam testes em larga escala e impõem restrições às viagens. Os chineses informaram 55 novos casos de transmissão local pelo vírus, influenciado pela variante Delta. A cepa de rápida propagação já atingiu mais de 20 cidades e uma dezena de províncias chinesas. Pequim havia conseguido reduzir os casos locais a praticamente zero. Mas um recente surto registrado entre funcionários do Aeroporto Internacional de Nanjing provocou mais de 360 casos nas últimas 2 semanas. Com isso, autoridades da China bloquearam a entrada de turistas durante a temporada de viagens do verão. Apenas viajantes considerados essenciais com testes negativos são autorizados a entrar na capital chinesa. A gente volta a falar dos Jogos Olímpicos. No futebol, agora há pouco, o Brasil venceu o México nos pênaltis por 4-1, depois do 0-0 no tempo normal e na prorrogação. E assim o Brasil garantiu vaga na disputa pela medalha de ouro. A seleção espera o vencedor de Japão e Espanha, que jogam hoje, para saber o adversário na grande final. Vai ser no sábado, a final, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. No boxe, o Abner Teixeira perdeu a semifinal para o cubano Julio Lacruz, medalha de ouro nos Jogos de 2016, mas mesmo com a derrota, o brasileiro fica com a medalha de bronze na modalidade, já que no boxe ainda não existe a disputa de terceiro lugar. Também no boxe, no feminino, a Beatriz Ferreira, atual campeã mundial na categoria leve, passou para a semifinal e assim garantiu mais uma medalha de bronze para o Brasil. Pelo menos de bronze, né? Pode chegar na final. A adversária na próxima fase vai ser a finlandesa Mira Potkinen. Na ginástica artística, a brasileira Flávia Saraiva se desequilibrou na apresentação na final das traves e acabou ficando em 7º. Vamos ver o quadro de medalhas, como é que ficou nesse momento. Normalmente os Estados Unidos dominava, né, nas últimas edições, mas nessa a China está na primeira posição com 10 medalhas de ouro a mais do que os Estados Unidos, 32 de ouro contra 22 dos Estados Unidos por enquanto. Depois aparece o Japão e a Austrália na 4ª posição. O Brasil, já com o ouro na vela e com as medalhas de bronze, está na 18ª posição, 3 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze, 13 medalhas no total. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.